Vamos tentando. Deus Todo-Poderoso, grande Senhor, glória, Deus de graça, de poder, Deus de majestade, Deus santo, único e verdadeiro. Deus que perdoa, Deus que livra da mentira, da falsidade, da hipocrisia. Deus que livra do faz de conta. Deus que é boníssimo. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, pela tua bondade, pela tua santa presença no nosso meio. Pedimos que o Senhor nos receba como adoradores, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua e afasta de nós, Senhor, a mentira, os mentirosos. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento a Ti, ó Deus querido, Pai amado, eterno, único e verdadeiro. E o faço por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, só um pequeno detalhe aqui que eu gostaria de acrescentar. A gente tem que abrir a Bíblia e nós temos também, paralelamente, concomitantemente, abrir a nossa mente para entender a Bíblia. Senão não adianta nada. Abre a Bíblia. A gente lê o que está na Bíblia. A gente ouve a explanação da palavra de Deus e não abre né? Cada um resolva por si as suas pendências, né? Hoje, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos, vamos fazer um simples, um pequeno resumo do livro do Apocalipse. Resumo, né? Porque a gente já trouxe o Apocalipse inteiro em várias partes. Quem sabe um dia a gente volte a fazê-lo. Mas, olhando para o cenário mundial, desde semana passada, né, que eu trouxe um resumo de Atos, eu comecei a mexer aqui um pouco com um resumo do livro do Apocalipse. O livro ele tem significado, é claro, e o Apocalipse, o livro, Apocalipse quer dizer as últimas coisas. Ele traz
para nós uma mensagem de esperança. Isso é o livro do Apocalipse. Uma mensagem de esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma mensagem de desespero para quem não está no nosso Senhor. O livro do Apocalipse, eu creio ser o mais fascinante e o mais enigmático livro da Bíblia. Do mesmo jeito que ele nos fascina, a gente abre a nossa mente lendo para entender aquilo tudo. Não é fácil, viu? Não é fácil, não. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E este livro revela profecias, mensagens de esperança para os cristãos, desde a época em que ele foi escrito, até o dia que essas profecias se concretizarem, se realizarem. Então, apesar de conter, acho que fica melhor, né, visões complexas, né, apesar dele ser formado, escrito por linguagem simbólica, o propósito central de Apocalipse, na verdade, é revelar, como toda a Bíblia, Jesus Cristo como Senhor da história do universo. Por que tem a Bíblia? Por que tem o Velho Testamento? Por que tem o Novo Testamento? Para quê? Né? Ontem a gente falou um pouco disso. A gente falou o motivo dos milagres. Então, para que tem a Bíblia? Por que Deus colocou num livro, ou em 66 livros, né, tudo aquilo que ele falou? Tudo aquilo que ele deixou de importante para o homem. O Senhor fez isso para revelar a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E para oferecer para todas as pessoas que leem, estudam, conversam sobre, oferecer consolo diante das tribulações. Porque o Senhor mesmo alertou: no mundo tereis aflições. Tem gente que engana, e tem gente que quer ser enganado. O que vai fazer? Tem, a gente fala, e eles têm um jeitinho peculiar de enganar. Agora de manhã, por exemplo, eu estava vendo no Instagram, né? Um escritório assim, uma fila de homens e alguém, como se fosse o chefe, chamando essas pessoas, dizendo: olha, fulano de tal, você foi demitido. O outro: você foi demitido. E um deles, né, o chefe muda
de situação, de posição, e ao invés de demiti-lo, coloca ele como chefe geral. E aí eles dizem que é lá na igreja deles que isso acontece. Só que as pessoas não prestam atenção. Quando ele está demitindo, ele porque a coisa aqui está muito ruim, apertou. Eu não quero ser chefe de um lugar que está à falência, então. Você quer? Eu não quero ser gerente de uma empresa falindo. Então as pessoas não prestam atenção. E o livro do Apocalipse, se você não prestar atenção, você fica boiando mesmo, por causa disso que nós temos que ler a Bíblia e abrir a mente para entender. Tudo aquilo que a gente vê, a gente tem que entender aquilo. Jesus Cristo não veio para recuperar o emprego de ninguém, que ele morreu na cruz. Ele veio para oferecer consolo e salvação. Não precisamos entender isso, porque envergonham o Evangelho. E o livro do Apocalipse é exatamente isso. É o consolo do povo de Deus frente às tribulações que já estão nesse mundo e estão por vir. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que você, quando você olha assim, você olha para a pessoa, você já vê se essa pessoa, as intenções dela. A Bíblia diz que os olhos, falam. O livro do Apocalipse é o livro. E ele foi escrito pelo João. João foi mandado para a ilha de Patmos. Ele foi exilado. Está lá em Apocalipse 1:9. E lá ele recebeu, na ilha, ele recebeu as revelações da parte do Senhor. Sobre o quê? Sobre o fim dos tempos. E eu vou repetir, porque é demais repetir, né? O fim dos tempos começa a partir da ressurreição de Jesus. Não é a partir do nascimento. Isso pouco importa. A gente fica pegando, às vezes eu falo aqui 40 e poucos minutos, as pessoas pegam uma palavra e ficam martelando em cima daquela palavra. O que vai mudar se for a partir do nascimento ou a partir da ressurreição? O que muda? Nada. Então, o fim dos tempos, que é o importante, que é aquilo que está grifado, é para nós. Deus mostra a vitória do nosso Senhor Jesus e a restauração final de todas as coisas. Acha que Deus não sabia que o homem ia poluir as águas? Acho que Deus não sabia que o plástico ia tomar conta dos oceanos. Claro que Deus sabia, Porque tudo isso será restaurado no final das contas.
O que quer dizer a palavra Apocalipse? Revelação. Revelação das últimas coisas. Não é catástrofe. Apocalipse não quer dizer catástrofe. Então tem gente que tem medo. Eu conheci pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Não sei se acabaram com medo, mas tem medo. Porque acha que Apocalipse é catástrofe. Apocalipse quer dizer as últimas coisas, a revelação dessas últimas coisas. Grande parte deste livro, com 22 capítulos, grande parte deste livro é composto por linguagem simbólica. Símbolos que precisam ser interpretados com base no texto bíblico. E a gente precisa ter calma para interpretar. E um pouquinho de conhecimento, porque senão não vai interpretar nada. Né? Então, grande parte do livro é uma linguagem simbólica. E os símbolos precisam ser interpretados. Por exemplo, só exemplo, o cordeiro no livro do Apocalipse, nós estamos falando do Apocalipse. O cordeiro representa Cristo, Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Mas lá não sei... Não, eu estou falando do livro do Apocalipse. Eu não estou bravo, não estou nada, eu só estou explicando que a gente precisa se concentrar naquilo que está sendo dito. Não vamos entender nunca nada. Mas não sei quem falou, mas então vai perguntar para a pessoa. Não deve perguntar para mim. Eu não posso explicar aquilo que os outros falam, aquilo que os outros fazem vídeo. Eu não vou explicar, eu tenho que explicar o que eu falo. O que eu falo, eu explico. Às vezes eu não consigo me explicar, aí é um problema de comunicação que eu tenho, então. No livro do Apocalipse, Cordeiro representa Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Um exemplo disso é o capítulo 5, versículo 6. É um símbolo. A besta, de Apocalipse 13. O que é a besta? Não sei quem falou. Gente, ouçam tudo. O que é bom retenha, o que é ruim joga fora. Eu não falo, eu não sou perfeito, que só fala o que é certo. Não, eu sou falho como todo mundo, como você. Ou você é perfeita? Perfeito. A besta, por exemplo, um símbolo. A besta, quando você lê lá, besta, né, no Nordeste, por exemplo, se usa muito esse termo para se referir a outra pessoa. Né? Mas no livro do Apocalipse, a besta simboliza poder político, poder espiritual que se opõe a Deus. Mas então tal pessoa é a besta? Eu não sei. Eu posso
pessoalmente achar que sim ou achar que não, mas eu não sei, eu não posso trazer isso como ensino. Eu não sei. Aliás, ninguém sabe. Ah, você não sabe, você está dizendo que ninguém sabe. Não, ninguém sabe, porque são símbolos. Quando a gente fala fundamentado em estudos que a gente fez. Agora, isso não quer dizer que o nosso estudo esteja correto quando se refere a Apocalipse, porque são símbolos. Ou que o estudo do A, do B, do C, do D, do F esteja certo ou esteja errado. Agora, cada um acredita naquilo. Eu não estou preocupado com o número da besta, eu não estou preocupado com nada disso. Sabe por quê? Porque eu creio que se eu não partir antes, também não estarei aqui, porque eu já terei sido arrebatado. Então eu não estou preocupado com isso. Ai, qual que é o número da besta? O número da besta é não sei. A gente estuda tal para ter um entendimento. Mas eu não estou preocupado, não. Qual que é a marca da besta? Marca da besta, sei lá qual que é. Já falaram tanta coisa e ninguém acertou até agora. Os 7 selos, por exemplo, né? 7 selos, trombetas, 7 taças. Isso aí é simbólico, indicando o julgamento de Deus de maneira progressiva. Tudo com Deus é assim, é progressivo, né? Você vê lá atrás, Adão e Eva tinham um entendimento, um conhecimento, buscaram mais, se perderam. Entendeu? Deus foi revelando. Você vai lendo a Bíblia, você vai vendo Deus se revelar. Até os dias de hoje. Que já não há mais novas revelações. Depois da Bíblia pronta, qualquer revelação é falsa. Né? A não ser que o Deus dessas pessoas seja um Deus fofoqueiro, criador de caso. Como eu vi um rapaz aí que se auto-intitula profeta, dizendo: ô fulano, você está me chamando de falso profeta? Olha que eu vou falar da sua amante, não sei o que, você acha? Vou falar que você está com camisinha na carteira. Você acha que Deus... Passa a cabeça de uma pessoa que é Deus falando isso. Eu não sei, eu não consigo entender como é que as pessoas não levantam daquilo e vão embora. Você acha que é Deus que está falando? Para mim isso é claríssimo, que é uma coisa carnal. Ele está defendendo algo que ele não é profeta. Simplesmente não é profeta, ele não é nada. Mas depois de fechar a Bíblia, acabaram-se as profecias. A nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21. Ai, vai descer do céu, vai ser aonde? Não sei. Gente, ninguém sabe, isso ainda não aconteceu, ninguém sabe. A gente imagina. A gente pega um pedaço da Bíblia, outro pedaço, vai juntando, vai tentando entender e ora e busca discernimento. Mas ninguém sabe. O que nós sabemos sobre a Nova Jerusalém? O que é realmente que nós sabemos? Que a Nova Jerusalém é o destino final dos salvos. É isso que nós sabemos. Sem medo de errar, eu só posso falar isso. A Nova Jerusalém é o destino dos salvos, é um lugar onde vai haver
plena, total e absoluta comunhão com Deus. Isso eu posso falar. Porque até aí Deus revelou para mim e para todo mundo que lê, que estuda. Não há código secreto na Bíblia. Entenda isso. O filme lá é bacana, bonito, legal. Mas não existe, é filme. É filme. Porque às vezes que essas pessoas ficam vendo a novela Pedro, João, Antônio, não sei, é filme, gente. É uma novela. Não é o que está na Bíblia. Pode ter uma coisinha ou outra da Bíblia, mas o resto é encher linguiça para dar um monte de capítulo. Então, não tem por que a gente pegar o livro do Apocalipse, né? E tem gente que se dedica a isso. Tudo bem, cada um. Eu só estou dizendo, de maneira geral, que os símbolos não são códigos secretos, não é para a gente ficar adivinhando data. Jesus vai voltar em 2000. Você vê que quantas profecias fizeram para julho, agosto, não aconteceu nada. Cadê os que profetizaram, colocaram vídeo? Cadê? Eles somem agora. Porque não aconteceu nada. Dia 27 de agosto é a data fatal. O que aconteceu dia 27 de agosto? Nada. É um dia como outro qualquer. Pode ser que tenha havido um terremoto aqui, acolá, uma bomba. Isso é natural do nosso tempo. Entendeu? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. A mensagem do livro do Apocalipse, 22 capítulos. Qual é a mensagem? Porque eu tô com um resumo aqui. Eu peguei um 20 e fiz pequenininho para você ter isso claro na sua mente. Né? Apesar de falar de juízo, de tribulação, antes de tudo isso, o que nós cristãos precisamos entender e saber é que o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Por que eu posso afirmar isso? Porque isso está no livro do... Aonde? Peraí, eu vou te mostrar, calma. Primeira coisa que o livro do Apocalipse nos mostra é que Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Isso não é esperança? Outra coisa, o livro do Apocalipse nos mostra que o mal tem prazo de validade e está vencendo esse prazo. Entendeu? Coisa linda, coisa maravilhosa, espetacular, formidável, é que o povo de Deus será recompensado com a vida eterna. Isso tudo está no livro do Apocalipse. Aonde? Leia o livro. Ora, leia um livro. Eu estou falando de um resumo de um livro. Agora, se você abrir aí em Apocalipse 21, versículo 4, o que você vai ler? Uma promessa consoladora do nosso Senhor Jesus para todos os cristãos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É que quando a gente vai falando, a gente vai usando um vocabulário. E quando a gente lê, é um vocabulário diferente. Você entende isso?
eu escrevo aqui, mas eu falo tudo diferente, não que eu falo eu uso outros termos, outras palavras. O que está escrito é um guia para mim do que eu tenho que falar. Não posso deixar de falar isso, essas coisas. Agora, as palavras que eu falo tudo diferente, eu estou dizendo, são as palavras, os termos. Dizer agora, por exemplo, é importante, não posso deixar de falar. Como estudar o livro do Apocalipse. A gente tem que ler o Apocalipse não se esquecendo dos outros todos livros da Bíblia, porque o Apocalipse precisa ser lido à luz da Bíblia. Muitos símbolos que estão aqui em Apocalipse, você vai encontrar referência dele no Antigo Testamento. Você quer que eu faça? É assim. As pessoas buscam o livro do Apocalipse para saber data, o que vai. É importante bem, só que data ninguém vai saber. Né? Agora, o que vai acontecer, entender, é importante, mas o foco principal para você estudar o livro do Apocalipse é Cristo. Não é você, não é ninguém, nada, é Cristo. Não só aquilo que vai acontecer. Não os eventos futuros são o foco principal, o foco é Cristo. Então o livro do Apocalipse nos ensina, deixa eu correr agora, que apesar da linguagem simbólica, das visões impressionantes, tem coisa impressionante no livro do Apocalipse, mas ele traz para nós hoje ensinamentos atuais, profundos, para todo cristão verdadeiro. Por quê? Porque ele lembra que mesmo frente às dificuldades, perseguições e injustiça, que daqui para frente vai ser assim. Se você está achando que vai diminuir, eu falo isso sempre. Está ruim, vai ficar pior. E cada vez que eu falo isso, tem aí um montão de gente que fala, você acha que eu vou? Não quero mais ouvir, não, eu não posso fazer nada agora. Eu não quero mais ouvir a verdade, não tem problema. Mas daqui para frente, cada vez é mais. Né? A gente, qual a mensagem frente a isso? É que Deus está e continua e estará no controle. É isso que o livro ensina. Que Deus tem controle, as coisas vão acontecer, nós vamos ficar chocados, mas Deus está no controle. Porque a mensagem central do livro do Apocalipse não é desgraça. A mensagem central é esperança. Mensagem central é esperança, por quê? Porque o mal será vencido e Jesus voltará a estabelecer um reino de justiça e paz eternos. Acabou. Você vê como vai mudando um pouco a maneira da gente encarar as coisas. O livro do Apocalipse nos chama a nós estarmos sempre ligados, atentos, que nós precisamos ser fiéis ou melhor, mesmo no momento do sofrimento, nós temos que ser fiéis. Isso mostra. Mostra que a vida cristã exige, primeiro, perseverança. Segundo,
confiança em Deus. Não é confiança aqui, ali, acolá. É em Deus. De confiar em homens. Qualquer homem, qualquer um que você confie, não estou dizendo que você não. Confiar é por esperança que eu estou dizendo. Ele é igualzinho a você, com todos os problemas, defeitos que você tem, que eu tenho, que nós temos. O livro do Apocalipse também nos alerta sobre o engano do pecado. Ninguém gosta de ouvir pregação sobre pecado. Ninguém quer saber. A pessoa quer coisas, né? Idolatria. Você quer um mundo mais idólatra do que esse que a gente vive. O Brasil é o país de Jesus. Mentira! Mentira! Deslavada. Só bobo acredita nisso. O Brasil é um país idólatra. Tem todo tipo de ídolo aqui, principalmente falsos ídolos. O Brasil é o país dos falsos poderes deste mundo, representados na Bíblia, no livro do Apocalipse, por figuras como a besta e a Babilônia. Além disso, o livro já está acabando, do Apocalipse nos inspira a adorar a Deus em espírito e em verdade. Você sabe quem que adora a Deus constantemente em espírito e em verdade? Quem? Os anjos do céu e os santos, aqueles que morreram salvos, né? Vamos esclarecer quem são os santos, né? O livro do Apocalipse fala de um novo céu, uma nova terra, onde Deus vai habitar com o seu povo. A gente pode entender. Eu não entendo assim. Tá bom, não tem problema. Onde está isso? Calma. Eu estou falando onde está isso tudo. No livro do Apocalipse. Você tem que ler. Aponta, por fim, para um futuro glorioso, um novo céu e uma nova terra que vai ser habitado pelo povo de Deus. Isso é o que fala o livro do Apocalipse. Vamos encerrar porque, para não, né, acertar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero hoje pedir ao Senhor, pedir para mim, por mim, para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, pedir discernimento espiritual, pedir sabedoria, pedir para a gente evitar interpretações sensacionalistas. E que a gente possa entender um pouco mais e melhor o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é para gerar medo, não. É para criar, gerar, aumentar a fé e a nossa perseverança. Continua, Senhor Deus e Pai querido, falando conosco sobre este assunto.
o livro da revelação das últimas coisas. Esta é minha oração, por mim e por todos os irmãos e irmãs em Cristo. E é no nome do próprio Cristo Jesus que eu oro. Amém.